É um projeto pioneiro, então, ou seja, é um projeto que deu certo e esse projeto deve ser mostrado e levado a outros municípios, porque realmente uma criança que está lá no abrigo, uma criança que se encontra aguardando uma família, é muito importante que isso faça com que desperte no seu coração esse sentimento de amor. Aproveito aqui a Maria, Tiago, Frank, Danilo, Rafael, João, Francisco, do Serrano, ou seja, a família deve estar reunida no Serrano lá. Estão todos assistindo o programa juntos e querem parabenizar. Muito obrigado a todos vocês aí. Realmente eu fico muito contente de estar sabendo que o nosso programa está tendo uma valia, levando uma palavra, levando um despertar para uma criança que está no abrigo, justamente aguardando você. Talvez que, juntamente com sua esposa, ou como falou o Dr. Wellington, sozinho ou não, porque solteiro, divorciado, vá lá e procure o fórum e faça esse gesto de amor. Muito bem. Nessa mesma linha, eu também queria aproveitar, a Lourdes do Mirante, ela diz que tem a impressão que é mais fácil ir para o Nordeste do que adotar aqui em São Paulo. Ela quer saber se é verdade. Olha, eu vejo que o Dr. Wellington foi muito claro quando colocou sobre o cadastro nacional, viu, Lourdes? Então, realmente, todas as varas da infância e juventude, elas estão interligadas e não existe essa sair mais rápido lá, ou seja, a não ser que seja uma adoção ilegal. É isso, doutor? A mesma lei que vigora aqui no estado de São Paulo, vigora lá no Nordeste também. Né? Eu não sei, eu não tenho conhecimento da realidade do Poder Judiciário do Nordeste. Né? Eu conheço um pouco da realidade do Poder Judiciário do estado de São Paulo. Não sei se lá é mais rápido, mas como o Dr. Pupim bem lembrou, os casos em que essas adoções são feitas com rapidez, são casos em que a lei acaba sendo driblada, né? E essas situações expõem o casal, né, a um risco de um processo criminal e expõe a criança a um desgaste emocional tremendo. Quer dizer, todo mundo perde o casal, perde a criança, né? Isso pode resultar em condenação, né? Então, é um risco muito grande, Olha, aproveito, acabando de receber aqui o telefonema do Tomás Martins. Obrigado, Tomás, de você estar aí nos assistindo. Realmente são pessoas como você que faz com que a gente esteja aqui levando essa boa palavra. E aproveito também para agradecer ao César, da Folha de Votorantim. Obrigado, César, por todo o apoio, ou seja, pela matéria que foi publicada hoje, da estreia do nosso programa. Ou seja, o nosso objetivo é um só, é levar o direito, levar as questões jurídicas de uma forma simples e prática a você. Obrigado. Doutor Wellington, puxa, são tantas perguntas aqui. Quantos abrigos tem Votorantim? Votorantim conta atualmente com a Casa de Belém, que é destinada ao abrigamento de crianças que estão naquela faixa etária de 0 a 12 anos incompletos. E conta com a Casa do Adolescente, que está em processo de reforma, que se destina ao abrigamento de adolescentes, ou seja, aquelas pessoas que estão na faixa etária de 12 anos completos a 18 anos incompletos. Nós temos hoje 14 crianças abrigadas na Casa de Belém e 4 adolescentes no abrigo da Casa do Adolescente. Então nós temos hoje um total de 18 entre crianças e adolescentes, entre a Casa de Belém e a Casa do Adolescente. E o senhor acha que exatamente esse projeto que funciona já em Votorantim, ele fez com que o número fosse bastante reduzido para a adoção? Mas não há dúvida com relação a isso. O sucesso desse projeto conduziu os abrigos de Votorantim a uma situação bastante confortável em relação aos abrigos da região, que estão superlotados, e os nossos abrigos aqui estão contando ainda com uma situação bastante confortável no número de vagas. Que são, aliás, vagas destinadas ao suprimento das necessidades de Votorantim. Obrigado, Maria e Keila do Votocel. Parabenizam o Dr. Pupim, o Dr. Wellington e o Dr. Wellington Kermes também pelo programa e pela televisão TVV Canal 10. Bacana, são muitos aqui, muitas ligações e faz com que a gente pergunte que antes de 2002 nós tínhamos um Código Civil, se falava do pátrio poder.
né? O que é pátrio poder, né? Porque será que é porque 1/3 das mulheres hoje estão chefiando a casa, então mudou para poder familiar, é isso, doutor Wellington? Essa foi uma alteração meramente de nomenclatura, né? Porque tanto o pátrio poder como o poder familiar têm o mesmo conteúdo, que diz respeito exatamente às obrigações dos pais para com os filhos, que são os deveres de guarda, sustento e educação, né? E a obrigação de fornecimento de um ambiente familiar adequado, sob pena de a criança ser retirada dessa. Agora, no processo de adoção, há necessidade da concordância, ou seja, da anuência do sim dos pais biológicos? Os pais biológicos eles precisam concordar? Essa é uma situação, a lei estabelece que se houver a concordância do pai biológico, essa concordância tem que ser colhida em audiência. Mas é claro que há uma situação de concordância voluntária e é aquela situação em que a criança é retirada por força do desleixo ou da condição de relapso dos pais. Isso, infelizmente, é muito comum. Nós vivenciamos situações na vara da infância e juventude de paternidades e maternidades absolutamente irresponsáveis, que expõem as crianças a riscos absurdos, né? Então, essa é uma situação de retirada à força da criança daquela situação de risco. Mas existe uma previsão de concordância dos pais, está previsto lá no artigo, salvo engano, 156 do ECA, como também é prevista a concordância do menor. A lei obriga, se o menor tiver mais de 12 anos, a lei obriga a sua oitiva, que seja colhida a concordância do menor à adoção. E outra situação bastante interessante dessa nova lei é o direito expresso que foi colocado na lei de reconhecimento, o direito que o adotado, a criança, tem de ter acesso ao processo de adoção. Depois que ele completar 18 anos, e excepcionalmente antes, ele também pode ter acesso ao seu processo de adoção. É o que se chama de direito à identidade genética, ou direito de reconhecimento das origens. E quando o senhor fala em acesso ao processo, é uma pergunta que vai aqui, o adotado, ele é ouvido pelo juiz antes do juiz proferir aquela sentença, antes dele decretar a sentença? Sim, é o que eu tinha acabado de dizer. A lei manda que ele seja ouvido obrigatoriamente se ele tiver mais de 12 anos. Se ele tiver mais de 12 anos, a lei manda que o juiz o ouça. Se ele tiver menos de 12, ele pode ou não ser ouvido, dependendo da situação. Doutor Wellington, 9 anos como promotor em Votorantim, as pessoas aqui recordam do caso lá da troca de bebês lá. A Cláudia do Jardim Icatu. Obrigado, Cláudia, por você ter ligado. Olha, aqui nós em Votorantim tivemos um caso de repercussão em todo o país, onde o promotor aqui, ele teve uma decisão acertada e gostaria que o senhor, de uma forma bastante sintética, falasse como que ocorreu, porque muitas pessoas talvez não saibam disso daí. Pois é, esse caso realmente teve uma repercussão tremenda, porque as duas mães tiveram filhos na Santa Casa de Votorantim, na mesma data, e houve uma troca, cada uma levou o filho da outra para casa. E como uma das mães tinha a pele mais escura que a outra, ficou com o filho mais clarinho, e isso, conforme o filho foi crescendo, foi se desconfiando da troca, e posteriormente exames de DNA confirmaram isso, e havia necessidade de fazer a destroca, né? Só que uma das mães não se adaptou a essa ideia da destroca. Ela não queria o filho biológico dela. Ela queria o filho que ela estava criando, que era o filho da outra mãe. E a outra mãe, por sua vez, queria o filho que era dela e queria também o filho da outra, né? Então surgiu esse impasse e, ao final do processo, não houve outra solução senão conceder a guarda das duas crianças a essa mãe que queria as duas crianças, e aquela mãe que queria